Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém. Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor mais uma vez, né? Privilégio, quarta-feira já, olha que benção, né? Parece que ontem foi domingo, que até hoje eu estou toda entusiasmada, muito abençoado, tão gostoso, né? Se coloque de pé, vamos falar com Deus, agradecer por este momento, agradecer pelo dia. Feche os teus olhos pelos livramentos que o Senhor nos deste, pelo dia de trabalho, dia de estudo. Como o Senhor tem cuidado de nós, né? Cuidado da tua igreja. E aqui nós estamos reunidos para engrandecer, para adorá-lo, para prestar culto àquele que é digno, merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Fatinha, ora por nós, agradecendo ao Senhor por este momento, por esta noite. Vamos louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. Derrama a tua glória, Senhor, porque o nosso maior prazer é estar aqui na presença do Senhor. Nós vamos louvar com a letra deste cântico que diz:
aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus, por este momento tão gostoso de estar na tua casa, em comunhão, ó Pai, com os nossos irmãos. Deus, como é gostoso poder sentir a tua presença aqui em nosso meio, Pai. Derrama a tua glória, Senhor, a tua unção sobre nós, ó Pai. Teu Espírito Santo, Deus, possa se mover neste lugar, ó Pai, em cada coração aqui nesta noite. Deus, fala conosco nesta noite. Jesus. Abra nossa mente, o nosso coração, ó Pai. Receba, Deus, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor a Ti, que só o Senhor é merecedor, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por cada vida aqui presente, cada família aqui representada que adentrou este santuário. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a cada lar aqui representado. Em nome de Jesus, ó Pai. Continue conosco, Deus, nesta noite. É a oração que eu te faço, Deus, te pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Vamos declarar neste momento, com este cântico tão gostoso, tão tremendo, que a letra nos diz, né? Seja engrandecido. O Deus da nossa vida possa ser engrandecido a cada dia mais. Seja engrandecido, ó Deus.
maravilha poder louvar ao Senhor. Nós vamos ler isso agora no livro de Salmos. Abra sua Bíblia aí. Texto bastante conhecido que fala sobre o louvor. Aqui o salmista ele exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Salmo 150. Nós vamos ler de forma alternada, bem forte. Salmo 150. Amém? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. 2. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Amém. Vamos repetir o 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Nós vamos continuar louvando ao Senhor nesta noite. Se você veio preparado com o seu dízimo, sua oferta, você pode estar depositando aqui no altar do Senhor. Nós vamos declarar com este cântico, neste momento, lugar seguro. Pode vir temporal, pode vir um dia mau, não é verdade? Estamos aí, passando dias maus, mas Deus se faz presente juntamente conosco. Glória a Deus por isso.
Vou convidar o irmão Ronaldo aqui. Irmão Ronaldo, ele vai estar orando por nós. Esse irmão abençoado, colocando, né, as petições feitas aqui nesta noite. Mas vou dar uns minutinhos para você orar aí, você e Deus, neste momento. E o irmão Ronaldo estará orando, colocando diante do Senhor todas essas petições feitas aqui nesta noite. Dos nossos corações, Jesus. Solucionados. Por isso, nós te pedimos. Aqueles que nós não conseguimos resolver, e às vezes nós não temos condições de resolver. Jesus, tu podes. Mas nós temos, ó Deus, condições de levar até a tua presença, Senhor. Amém, Jesus, recebe, Deus. Para que o Senhor possa resolver. Resolve pra gente, Deus. A tua palavra diz que aquilo que o homem pode fazer, o Senhor não irá fazer. Mas aquilo que nós não conseguimos, ó Deus, o Senhor entra com a sua providência. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, intercedendo, ó Deus, pelos pedidos que foram feitos. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, Obrigada, Jesus. pelas dificuldades. Nós te agradecemos também, ó Deus, pelas vitórias. Amém, Jesus. Louvado seja Deus.
Misericórdia, Jesus. estão sofrendo. Trata, Jesus, aqueles corações. Quantas famílias estão amarguradas, estão Traz a tristes, paz, Deus. porque perderam os seus entes queridos. Sol teu nome, Jesus. Perderam as suas propriedades, ó Deus. Terão que recomeçar tudo de novo. Jesus. Oh, meu Deus. Misericórdia, Jesus. Fortalece, Senhor, aquelas pessoas, aquelas famílias, aquela cidade. Nós não sabemos, ó Deus, se tem algum irmão em Cristo ali naquela situação que perdeu seu ente querido, Senhor. É por isso que nós clamamos a Ti. Sim, Jesus. Acalma, Senhor, acalma, ó Deus, o coração daquele povo, Senhor. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode consolar. Em nome de Jesus Cristo, eu estou te pedindo. Abençoa esta igreja. Abençoa cada irmão. Abençoa aqueles que vieram até aqui trazer a sua oferta, Senhor. Aqueles que vieram trazer o seu dízimo, Senhor. Coloca, Senhor, nos nossos corações o desejo de ofertar e dizimar, para que a tua igreja cresça em números, em espiritualidade, em desejo de servir a Deus, as outras pessoas, Senhor. Obrigado, Jesus. Este é o momento mais importante da vida da igreja, quando ela se reúne, quando ela traz os seus problemas, as suas dificuldades, seus desejos, as suas necessidades. E aqui, Senhor, nós estamos para ajudar uma outra. Usa, meu Deus, o teu servo nesta noite. Que a tua unção, Deus, desça sobre o teu servo. Amém. Que o teu azeite seja derramado sobre a sua vida. Nós queremos sair daqui renovados. Nós queremos sair daqui transformados. Nós queremos sair daqui cheios do teu Santo Espírito, Deus. Que nesta noite seja uma noite de renovo, uma noite de bênção, Senhor, uma noite de reflexão para as nossas vidas, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, te agradecer
aqui no nosso meio, meu Deus. Louva. Amém, Jesus. Abençoa minha casa. Abençoa minha família. Amém, Jesus. Tu conheces os problemas que têm surgido aqui, meu Deus. Aqueles que estão desanimados, aqueles que são teus filhos, mas estão distantes do seio da tua igreja, meu Deus. Eles sejam também visitados por ti. Visita, Senhor, os meus familiares nessa hora. Cuida de cada um. E nos dê, ó Deus, a tua graça, a tua unção para aqueles que têm se esforçado para te louvar, para te engrandecer, para exaltar o teu nome. Nos abençoa nesta hora. Nos abençoa nesta noite com a tua palavra. Vinda pelo teu servo. Que ele seja nesta noite um profeta de Deus, Amém, Jesus. nos trazendo aquilo que nós precisamos ouvir e sair daqui com os nossos corações renovados. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por esta oportunidade e junto com os irmãos poder falar contigo hoje e sempre. Amém. Amém. Nós vamos ouvir o recado do Senhor nesta noite. Passar a palavra para o nosso pastor. Ouvir a palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. 40 dias de propósitos. Você está seguindo lá? Tô só acompanhando lá pelos views, né? Eu sei quantas pessoas estão acompanhando, sei quem está acompanhando. Mentira, quem está acompanhando não sei não. Mas, meus irmãos, tem sido muito legal. E nós chegamos aí ao 10º dia, né? Hoje o 10º dia de propósito. E falta um mês agora, né? Estamos aí na jornada, estamos na caminhada. Cada dia um propósito do Senhor para a nossa vida. Cada dia você recebe uma oração para você poder começar o seu dia mais leve, em paz e na graça do nosso Senhor. Mas aqui nós também estamos seguindo no mesmo caminho. Não será tão rápido, né? 40 dias, como nas devocionais, nós vamos levar aqui 20 semanas, mas uma hora a gente chega lá. Eu quero meditar com os irmãos também sobre os propósitos do Senhor. Por quê? Porque a devocional, o intuito da devocional é uma breve reflexão e mais você receber uma oração de manhã. Esse é o meu intuito, que você comece o seu dia recebendo uma oração, para o seu dia ser abençoado, para o seu dia fluir. Mas aqui na igreja é diferente. Aqui a gente reflete, aqui a gente pensa, aqui a gente estuda, aqui a gente se debruça na palavra do Senhor. E por isso, meus irmãos, hoje nós chegamos na nossa reflexão de número 4. Você pode abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3,
versículo 11. E eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre criado para ser eterno. Criado para ser eterno. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11, na sua tradução vai dizer assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, né? Guarda essa palavra, mundo, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. A Bíblia, a Mensagem, ela faz uma tradução um pouco melhor e nos dá um entendimento um pouco melhor desse texto. E ela nos diz assim: Deus, ele cultivou a eternidade no coração do homem. Quando você vê aí a palavra mundo, né, às vezes nós ficamos pensando o que significa isso. E o significado é esse: Deus, ele colocou no coração do homem a eternidade. Você e eu somos feitos, criados para ser eterno. Tudo começa, meus irmãos, lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, quando o Senhor, ele está criando o ser humano, e nós vemos que Deus, ele faz uma coisa especial. Na teologia nós chamamos de comunicar. Deus, ele comunica algo no ser humano. Comunica o quê? A sua própria essência. Ele sopra no homem do seu próprio fôlego. O fôlego que deu vida ao primeiro homem, e falamos de Adão, é um componente, é algo que vem do próprio Deus. Logo, isso tem a essência do próprio Deus. E uma vez que Deus, ele é eterno, esse sopro de Deus que gerou no homem a sua alma, o seu espírito, naturalmente é eterno também. Amém? Deu para entender? Nós temos uma parte em nós que pertence ao próprio Deus. Por isso que a palavra nos diz que quando nós morremos, o espírito volta, o sopro volta, o fôlego volta àquele que o deu. Porque a nossa alma, o nosso espírito, é o sopro de Deus, é o ruá de Deus, conforme nos diz ali no hebraico, habitando dentro de nós, nos mantendo vivos, e isso nos garante a eternidade. Nós somos cópias de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. A diferença entre o homem e Deus é que Deus, ele não tem um começo, mas o homem, ele tem um começo. Deus, ele não tem um fim, mas aí somos iguais a Deus. O homem não tem um fim também. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus, ele é eterno. Deus, ele é eterno, ele existe para trás, ele existe para frente. O homem, ele é infinito, ele tem um começo, mas ele não tem fim. E a palavra de Deus, ela nos garante isso. E ela nos diz que Deus, ele colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. E eu quero fazer uma pergunta com muito carinho para você aqui nessa noite: quem quer morrer agora? Ninguém? Não, seja assim. Isso me lembra uma história. Eu não tinha colocado isso aqui no esboço não, mas isso me lembra uma história antiga, um ex-pastor meu. Ele foi fazer uma visita, capelania hospitalar. Ele foi fazer uma visita para uma senhora já de muita idade, uma senhora de 90 e poucos anos, 95, 96, ela já estava muito doentinha no hospital, e o pastor, pessoal, isso aqui estou falando uma história real, tá? Ele que contou para a gente a história. E ele foi lá fazer a visita, a senhorinha estava lá já com muita idade, já não estava muito bem, um monte de enfermidade, e ele pensou assim: vou trazer um alívio para ela. E ele falou: posso fazer uma oração pela senhora? Ela: claro, pode, pastor, pode, né? E o pastor começou a orar, e: Senhor, abençoe a vida da sua serva, pois ela sempre serviu ao Senhor. E ela: amém, Jesus, amém. Porque a sua filha conhece a sua palavra, a sua filha sempre teve intimidade contigo. E ela: amém, Jesus, amém. Porque a sua filha agora está passando
por essas enfermidades, e nós sabemos que não é fácil passar por isso. Amém, Jesus, amém. E se for da sua vontade abreviar essa dor, que o Senhor a leve para a sua glória e dê alívio, Jesus, né? Ela não queria morrer. Jesus. Claro que ela queria ir para o céu, mas ela não queria morrer naquele momento. 90 e poucos anos, várias enfermidades, internada no hospital, mas ela não queria morrer naquele momento. É isso que o texto está dizendo, né? Fica claro para nós quando nós olhamos dessa perspectiva, né? Deus, ele tem cultivado a eternidade no coração do homem. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu era pequenininho mesmo, lá com uns 9 anos, 8 anos, passava uma série, se eu não me engano, acho que é na Globo, eu nem sei mais se era na Globo ou no SBT. Isso eu estou falando de 1995, 94, 95, que chamava Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman. E eu lembro que eu era pequenininho e gostei, primeira vez que eu assisti, achei muito legal. Eu era muito criança, mas a série era uma série bem infantilizada, sabe? E eu lembro que quando acabava o culto ali na primeira do retiro, eu ia doido para casa para assistir Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman, que não é mais tão novas, né? Porque 1993, 94, tem bastante tempo. E eu me lembro de um episódio, lembro como se fosse hoje, que o Clark, né, o Superman, ele descobriu, ninguém nunca tinha estudado ele, ninguém sabia que ele era um ET, até que ele conseguiu um médico de confiança, e o médico começou a estudá-lo, e o médico descobriu que ele é eterno, que ele nunca vai morrer. E eu me lembro, meus irmãos, que ele, na história, ele fica muito triste, porque ele demorou muito para conquistar o amor dele, ele demorou muito para conseguir revelar a identidade dele e conquistar a Lois, né, que é o amor da vida dele, e agora ele descobriu que ela ia morrer, mas ele ia viver para sempre, e ele ficou muito triste, e eles estudaram, e descobriram uma maneira dele ter uma vida mais ou menos humana, normal, e viver e morrer mais ou menos na nossa idade. E eu fiquei pensando, e eu era pequeno, criança, e eu lembro que eu fiquei pensando, esse cara é doido. Tá certo que ele era apaixonado pela esposa e tudo mais, eu entendo tudo que envolve, mas ele tinha a oportunidade de viver para sempre, e ele abriu mão. E aquilo me incomodava, e mesmo criança, mesmo muito pequeno, aquilo me incomodava. Se você tivesse a oportunidade de viver para sempre, você ia querer? A Lissane, ela não ia poder casar de novo, porque eu não ia deixar, mas viver para sempre, não tem problema, né? Se você pudesse viver para sempre, você ia ver todos os acontecimentos do futuro, a evolução da tecnologia, né? Eu vou chegar aí, você disse, não dá spoiler do meu sermão não. Eu vou chegar aí. Vivendo nós fisicamente, nós veríamos toda a evolução do mundo. A gente ia ver finalmente o carro voar, porque estão prometendo isso para a gente desde os anos 70, e nada, né, até hoje nada de carro voar. A gente assistia lá De Volta para o Futuro, via o carro voando, e a promessa era que em 2020 o carro ia voar. Cadê carro voando? Nada, né? Então a gente ia ver carro voando, a gente ia ver teletransporte, a gente ia ver isso tudo. Seria legal. Mas aí eu vou entrar no que o seu Gessi queria dar spoiler do meu sermão. Fisicamente, você sabe o que é spoiler, né? É contar o final do filme, né? Contar alguma coisa que aconteceu. A gente não vai viver para sempre fisicamente, mas o nosso espírito, tendo a essência de Deus, vai viver para sempre. Então talvez você não vai ver
as coisas acontecendo nesse mundo. Você talvez vai ter um breve momento, né, de descanso, de sono para aqueles que estiverem vivos, mas estará na glória para aqueles que já morreram, que estão do lado de lá. Isso é muito confuso, mas uma coisa é certa: do lado de lá, para o lugar onde você não quer ir hoje, agora, que eu acabei de perguntar para você, quem quer morrer agora? Lá você vai viver para sempre. Então, para você viver para sempre, não é, seja assim, a gente tem que morrer primeiro, naturalmente. Mas aí, meus irmãos, eu já começo a pensar que isso sim vai ser muito legal. Eu estudei muito para fazer essa reflexão com você. Você pode achar que é besteira, mas não é não. Se você pudesse viver para sempre, segundo os estudos, isso ia te trazer muito problema. A língua, ela evolui, e a língua, ela muda muito, e hoje as pessoas do passado, se conseguissem visitar o nosso presente, não conseguiriam fazer alguns sons que a nossa fala reproduz, e no futuro seria a mesma coisa. Eles falarão algumas coisas que nós não conseguiríamos falar igual, reproduzir. A comunicação já seria muito difícil. O ser humano, ele realmente se adapta ao meio. Isso se chama o limiar absoluto. E hoje nós estamos cercados por tudo que é digital no mundo. Multimídia. Os nossos olhos estão muito acelerados, nossos ouvidos estão muito acelerados. Isso significa que toda a humanidade ia ter orelhas grandes, olhos grandes, para se adaptar a essa tecnologia toda, e você não. Ou seja, no futuro, você ia ser feio para eles. Você ia ser no mínimo estranho. Então aqui nesse mundo, viver para sempre, talvez não ia ser um bom negócio. Mas do lado de lá, meus irmãos, a palavra nos diz que não haverá dor, nem sofrimento, nem enfermidade, nem angústia. O Senhor já me ganhou aí. Porque a propaganda é muito boa. O que Ele está oferecendo é irrecusável. Então a palavra de Deus, ela vem nos mostrar aqui em Eclesiastes 3, versículo 11, que nós viveremos para sempre, por termos a essência de Deus em nós, e melhor, não teremos enfermidade, não teremos problemas, não teremos ansiedades, não teremos dificuldades, mas teremos uma vida normal, porque lá será um lugar, lá será uma cidade, teremos tarefas, teremos relacionamentos, pessoas que amaremos, ainda conseguiremos nos relacionar com o Senhor pessoalmente, e teremos uma vida muito boa. Então o ser humano, ele precisa entender que ele é criado para a eternidade. Aquela senhorinha que a esse tempo provavelmente já está do lado de lá, eu creio, que disse, pastor, Jesus, né? Não quero morrer não. Talvez ela não estava com isso em mente. O lado de lá é muito melhor do que o lado de cá, para aqueles que estão na glória do Senhor. E isso é propósito de Deus. A palavra nos mostra que quando o Senhor, Ele escolheu dar vida ao homem, houve ali um propósito. Pastor, como assim? Não estou conseguindo entender. Deus deu vida aos animais? Deu? Deu. Deus deu vida aos vegetais? Deu. Deus deu vida à natureza, aos mares e aos rios? Deu. Mas você encontra na palavra do Senhor, o Senhor comunicando ou passando o seu fôlego de vida. Isso significa espírito eterno aos animais, às plantas, aos mares ou a qualquer um outro ser? Não, porque entre toda a criação, Deus, Ele elegeu o homem segundo o seu propósito, para ter a sua imagem e semelhança, ou seja, ser eterno.
como os anjos. Isso é propósito. Fomos criados para uma coisa específica. Que coisa é essa? A eternidade. Muita gente me pergunta se do lado de lá vai ter os bichinhos, né? O cachorro vai para o céu. Eu não sei, cara. Sei. Eu torço que sim, né? Mas a Bíblia não fala muito disso não. Mas uma coisa é certa: você e eu viveremos para sempre. Isso você não precisa ter dúvida. A palavra de Deus, ela nos garante isso. E entender isso, entender esse propósito, muda o nosso foco. Entender isso muda a nossa direção. Entender isso tem um impacto na nossa vida. Entender que você é eterno muda o seu foco em relação às pessoas. Algumas coisas, alguns atritos, alguns problemas que às vezes você tem pessoal com alguém, você briga com alguém, você tem alguma desavença, coisas assim, diante da consciência de que você é eterno, pode ser o maior problema do mundo. Esse problema é muito pequeno, porque ele é um problema só para essa vida aqui. Esse problema não vai te acompanhar para o céu. Esse problema não vai com você para a eternidade. Então talvez seja o momento de nós nos conscientizarmos de que somos eternos. E se nós somos eternos, a mágoa perde o sentido, a raiva perde o sentido, o ressentimento perde o sentido. Porque seja lá o que for que fizeram com você, essa agressão é pro aqui e pro agora, mas não te acompanhará do lado de lá. O ser humano, ele briga por coisa muito idiota. Você vai, leva uma fechada no trânsito e você já entra em briga com a pessoa. Mas você já pensou o quão pequeno é esse problema? Diante da consciência de que você terá uma vida eterna, uma pessoa fechou seu carro. O que isso terá de impacto na eternidade? Uma pessoa pegou com você, isso é motivo de briga? Com certeza. Uma pessoa pegou com você R$20 emprestado, não te pagou. Aí, Expedito, você fica com raiva? Fica com raiva. Falei Expedito porque ele é comerciante, né? Você fica com raiva? Claro que você fica com raiva. Mas o que são? Tem gente que bate no outro, tem gente que mata o outro por R$20. Mas o que são R$20 não pagos diante da vida eterna? Então, quando você tem consciência de que você é um ser feito para a eternidade, essas coisas pequenas começam a perder o sentido para você. Tinha um dilema que a gente falava lá no escritório, que era um ambiente bem estressante, e quando chegava na sexta-feira, a gente ia trabalhar, a gente falava assim: hoje nada me aborrece. Mas quando você tem a consciência de que você é eterno, a maioria das coisas realmente não te aborrecem mais, porque é muito maior o que está te esperando do que o que vai ficar para trás. É como dizem, você morre hoje e tudo que é precioso para você fica aqui. As coisas que você não empresta para ninguém, que você tem um ciúme danado, talvez a sua família vai jogar no lixo, vai jogar fora suas roupas, tudo. Então não há problema grande o suficiente nesse mundo para tirar do seu foco a eternidade. Ter consciência desse propósito muda ou não muda a nossa perspectiva? Muda.
Entender que somos eternos muda o nosso foco em relação às pessoas, mas também em relação às ambições. Quando eu era pequenininho também, hoje eu estou meio saudoso, né? Eu acho que esse não é da época nem do Will, eu acho. Que o Will é novinho. Tinha um desenho que passava que eram 2 ratos, Pink e Cérebro. É do seu tempo, Will. Mas do Lucas não é não. O Pink e o Cérebro eram 2 ratinhos de laboratório. Que todas... Obrigado, seu Gessi. Hoje a garganta está mesmo... Estava falando com o Expedito hoje, né? Lá no seminário não tem microfone. E eu sinto que a garganta está... Pink e Cérebro eram 2 ratinhos de laboratório. Que todas as noites eles tinham um compromisso um com o outro. E toda noite esse compromisso dava errado, e um ratinho perguntava para o outro: Cérebro, o que vamos fazer amanhã à noite? Você lembra o que ele falava? Quem sabe? Pode falar, eu. Tentar dominar o mundo. Você já pensou? 2 ratos de laboratório querer dominar o mundo? É uma pretensão muito grande, não é? Mas alguns homens durante a história da humanidade já tentaram dominar o mundo. E tem muita gente vivendo hoje com tantas ambições que vivem como se fossem dominar o mundo. E dominar o mundo talvez seja uma coisa muito legal, né? Um homem eu sei que conseguiu fazer isso, Alexandre o Grande. Ele conseguiu ser o imperador do mundo, né? Ele dominou o mundo. Mas ele morreu. E o mundo está aqui. E ainda que você conseguisse dominar o mundo, a palavra de Deus nos diz lá no finalzinho de Apocalipse, no capítulo 21 ou 22, não me lembro mais, 21, que o céu e a terra passaram e o mar já não existe. Então, ainda que você conseguisse dominar o mundo, você vai dominar uma coisa que vai acabar. Meus irmãos, entender que somos eternos muda um pouco a nossa ambição. Porque para que vamos querer correr atrás de coisas que no final das contas não vamos levar, que no final das contas, sei lá, algumas coisas começam a perder um pouco de sentido, tá vendo? Eu não estou dizendo para você, presta atenção, que você deve virar um hippie para a praia, vender escultura de trigo, não é isso que eu estou falando, né? Biscuit, né? Eu estou dizendo para você que entender a eternidade torna tudo muito pequeno, porque a eternidade é gloriosa demais. E aí a sua ambição se torna uma ambição espiritual. Você começa a buscar as coisas espirituais. Você passa a buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Eu estava lendo um livro e ele fala sobre a prova de que Cristo de fato existiu. E esse livro ele fala assim que houveram os apóstolos, os discípulos, e todos esses homens tinham uma vida. Vocês sabem disso, né? Tinham uns cultos como Judas Iscariotes. Tinha alguns homens que vieram até depois como Paulo, camarada do Sinédrio, rico, construtor de tendas. Tinha alguns empresários como Pedro, Tiago, João, pescadores, tinham suas frotas marítimas. Nessa história nós vemos até José, que tinha lá a sua carpintaria. E todos esses homens, eles seguiram a Jesus e abriram mão da sua vida. E a maioria, meus irmãos, pelo menos me restringindo aos apóstolos, eles morreram das piores maneiras que você pode imaginar. O melhorzinho foi João, porque sendo muito amado, o Senhor lhe deu longa vida, mesmo assim morreu preso, em prisão perpétua. Mas todos esses homens, sem exceção,
eles abriram mão de tudo, da vida, das empresas, do trabalho, de tudo. Por quê? Porque ao andar com Cristo, eles conseguiram entender que nada disso se comparava ao que estava por vir. E todos entregaram a própria vida. E isso é narrado em textos fora da Bíblia também. Esses homens historicamente existiram. E o livro diz, essa é a maior prova de que Cristo de fato veio a esse mundo, porque 12 homens largaram tudo, jogaram tudo para o alto, na verdade muito mais de 12, né? Porque entenderam que a eternidade era grande demais comparada às coisas desse mundo. Entender a eternidade muda a ambição do homem. Entender a eternidade, meus irmãos, entender que somos eternos, muda a nossa relação com Deus. Porque quando você entende que você é eterno, que tem um espírito eterno, que vai voltar para Deus, que o deu, ou seja, isso significa relacionamento profundo com Deus na eternidade, nós começamos a entender o seguinte: olha, se não vale muito a pena buscar as coisas desse mundo, o que eu preciso buscar? Eu preciso buscar Deus. Porque Deus é tudo de mais precioso que eu vou ter do lado de lá, que eu vou ter pela eternidade. E aí quando a pessoa ela começa a entender que ela é criada para ser eterna, ela é capaz até mesmo de abrir mão da sua vida, como os mártires fizeram, porque do lado de lá elas sabem que terão um relacionamento, um encontro eterno com Deus. Você já pensou? Vem para mim, não dorme não. Você já pensou mesmo, você, todo dia, poder se relacionar com Deus? Oi, falar com Ele, olá, Senhor, vou fazer isso daqui, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Era mais ou menos o relacionamento que Adão tinha com o Senhor no paraíso. A palavra diz que todo dia o Senhor ele vinha, na viração do dia, passava ali pelo jardim, Adão e Eva conversavam com o Senhor, batiam um papo, se viam, falavam. Mas o que nós vemos aqui no propósito de Deus é que esse é o propósito para o céu. A nossa eternidade é para que possamos nos relacionar com Ele na eternidade. Isso significa vê-lo, conversar com Ele, estar com Ele, tirar dúvidas, né? Você vai poder chegar do lado de lá e falar assim: ó, vem cá, tirar uma dúvida, os bichinhos vão vir para cá ou não vão? Qualquer dúvida que você tiver, você vai poder tirar. Então quando nós entendemos que somos eternos, o nosso relacionamento realmente com Deus muda, a gente passa a buscar mais, porque a gente quer garantir, a gente passa a buscar mais o Senhor aqui, porque a gente quer garantir esse relacionamento na eternidade. E como bem diz o pastor Rick Warren, qual é o propósito da vida? A vida nada mais é do que um teste. E aí a gente vai buscar um aprofundamento com o Senhor, a fim de passarmos no teste e entrarmos na eternidade. Para finalizar, quando eu entendo que sou criado para ser eterno, que esse é um propósito do Senhor, o meu foco muda, e isso muda o meu trato com o próximo. Como assim? Você já falou mais ou menos isso, é relação com pessoas. Não, agora é diferente. Antes eu estava falando que você vai mudar sua relação com as pessoas, você vai perdoar mais, você vai deixar para lá algumas coisas, porque verá que não vale a pena. Mas aqui eu quero dizer o seguinte: você vai entender que você é eterno, que a sua alma é eterna, que ela não pode ser destruída. Mas com isso você vai entender o seguinte: isso só te dá duas alternativas: ou você viverá para sempre, eternamente no céu,
com Deus, ou a sua alma, que nunca será destruída, viverá também para sempre distante de Deus. Aonde? Inferno. E aí você começa a visualizar um problema. Você começa a olhar para a eternidade e ver um problema aonde você só via flores. Porque até agora você tem seguido comigo pensando, olha, a eternidade vai ser muito boa, vai ser show de bola, mas vai ser muito boa, vai ser show de bola sim, para quem subir. Porque quem descer, essa mesma eternidade, esse tempo incalculável e sem fim, será distante do Senhor. E não vai ser legal. Então, quando você entende que o ser humano ele tem uma alma eterna, desperta em você a necessidade de comunicar isso às pessoas, de que talvez elas estão indo para o inferno e que elas precisam sair desse caminho. E aí você começa a perceber que existem propósitos dentro dos propósitos. Deus tem um propósito para você ser eterno, mas Ele tem um outro propósito: usar você como ferramenta, como instrumento, para ajudar muitas pessoas a não passarem a eternidade distante do Senhor. É um propósito dentro do propósito. Você foi criado para ser eterno. O grande problema é que as pessoas estão levando a vida assim, como se isso fosse uma das muitas histórias de gibi que eu citei para você aqui na introdução dessa reflexão. As pessoas estão esquecendo que essa é uma história real. E que passar toda a eternidade longe do Senhor será um grave problema, um problema irremediável, um problema terrível e um problema sem fim. Criados para ser eterno, Deus ele tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11. E essa consciência, qual é o impacto que ela traz na sua vida? Saber disso, o que provoca na sua vida, o que tem que mudar na sua vida, qual a direção que precisa ser mudada. Será que são nos relacionamentos? Será que são nas ambições? Será que é no relacionamento com Deus? Será que é na responsabilidade com a alma do próximo? Vamos ficar de pé, vamos orar. Muita gente só vai acreditar na vida eterna quando morrer, abrir o olho e ver que a morte não é o fim, que é uma vírgula, né? Não é um ponto final, é uma vírgula. Só que se nós só crermos nisso do lado de lá, isso vai ser um problema. A gente precisa entender isso do lado de cá. E viver do lado de cá os propósitos do Senhor, de um modo que, quando chegarmos do lado de lá, estejamos lá em cima, né? E não lá embaixo. Estejamos em comunhão com Deus, com os santos, com o céu, e não distante de tudo isso. Porque senão só nos restará lamentação, e a lamentação também será eterna.
Senhor, nós queremos nessa noite, ó Pai, nos colocarmos aqui diante da Sua palavra e pensarmos um pouco sobre esse propósito. O Senhor nos fez para a eternidade. E isso, ó Pai, é muito importante e também profundo, porque muitas vezes estamos vivendo como se as coisas fossem acabar. Precisamos mudar o nosso foco, ó Pai. E à medida que entendemos que o nosso espírito é parte do Senhor, entendemos que o nosso espírito vai durar para sempre, todo o nosso foco muda junto, toda a nossa direção. As nossas preocupações mudam, o nosso foco muda, a nossa ambição muda, porque nós nos concentramos apenas naquilo que é importante: a eternidade, a vida eterna, a busca pelo céu. Se o julgamento final fosse hoje, ó Pai, será que nós que estamos aqui nessa casa nessa noite estaríamos preocupados ou felizes? Será que estaríamos ansiosos, com medo, ou alegres e radiantes? Porque a Sua palavra nos diz que aquele dia, o dia final, será um dia de júbilo para todo aquele que crê. Louvado seja o Seu nome, ó Pai. Muito obrigado pelo Seu propósito. Somos bem-aventurados em toda a criação, pois nós e somente nós temos o fôlego do Senhor, e isso nos garante a eternidade. Não viveremos para sempre por nós mesmos, mas porque há algo do Senhor em nós. Existe algo em nós que pertence ao Senhor, e glorificamos o Teu nome por isso, ó Pai. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Palavra abençoada que ouvimos nesta noite. Vamos louvar com o último cântico. Vem o Senhor, minha vida, oferecer. Vamos louvar com este cântico, assim encerrando o culto desta noite, em nome de Jesus.
possa ser o desejo do nosso coração, estar cada dia ao lado do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Tenham todos uma semana muito abençoada. Nós nos encontramos agora no domingo que vem, pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, lição de número 10. Fizemos a 9 domingo passado. A gente fez a 9. Lição de número 10, tá bom? E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Até domingo, em nome do Senhor. E vamos seguindo 40 dias de propósito, todas as madrugadas, nas primícias de cada dia, uma oração para abençoar a sua vida. Bom, em paz, em nome do Senhor.